Obra de Deus. O que é a obra de Deus na realidade? O que Jesus revela ser a obra de Deus? Hoje é notório a gente vê as pessoas dizerem: estou fazendo a obra de Deus. Vou fazer a obra de Deus. Mas obra de Deus, o que é na realidade a obra de Deus? O que Jesus falou ser a obra de Deus? Se nós não crermos no que Jesus ensinou, em vão é viver uma vida para Deus fora do que Jesus ensinou. Não adianta viver uma vida como se fosse para Deus dentro do que ensinam os homens. Ou você é discípulo de Cristo, guardando e praticando a palavra dele para ter a vida com Deus, ou você vai viver uma vida no engano, na mentira, de adoração a Deus em vão, servindo a Deus em vão, pensando que está seguindo a Deus, uma fé reprovada e vã que o povo vive em nome de Deus, porque só se pode viver para Deus, com Deus, em Deus, por Cristo, sendo guiado pela palavra dele. Não é dentro de nenhuma religião, não é através de nenhuma devoção, de sacrifício, de formalidade, de obrigação religiosa. Só se vive em Deus e para Deus e com Deus na esperança e na fé, por meio de Cristo e da sua palavra. Então a gente vai aqui novamente fazer a pergunta: obra de Deus. O que é na realidade obra de Deus? A obra de Deus. O que Jesus ensinou ser a obra de Deus? Todo mundo hoje, dentro de suas religiões, dentro das suas atividades religiosas, dentro dos seus sacrifícios e obrigações, tarefas e ordenança religiosa, todos dizem fazer, está fazendo a obra de Deus. Mas, como eu disse, se nós não estivermos fazendo tudo na direção, com entendimento, no que Jesus ensinou, é em vão. Nós devemos estar na doutrina de Cristo, não é na doutrina de igreja, não é na doutrina de teólogos, pastores, papas, padres, ou qual for o líder de nenhuma instituição religiosa. Nós, para sermos prudentes e andar numa vida de fé em Deus, no caminho da salvação, precisamos cuidar de nós e dar doutrina. Cuidar para que a nossa vida esteja guiada, dirigida no entendimento da doutrina de Cristo. Pois, se não tiver, tudo que estejam fazendo os homens em nome de Deus é vã. Chega algumas pessoas para Jesus e pergunta a Jesus qual é a obra de Deus para que façamos. Jesus vai responder dizendo: a obra de Deus é esta. Esta qual? Calma.
Jesus está respondendo ainda. Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta. Alguém, naquele momento, poderia estar olhando para algum lugar, qual? Será que é daquela religião? Será que é daquela outra religião? Será que é o trabalho daquela igreja? Será que é o trabalho daqueles religiosos? Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus, para que estejamos nela, para ser salvo, e anunciamos ela. Fazer a obra de Deus, ninguém faz. Foi Deus que fez a sua obra. Nós temos que anunciar, pregar, crer e viver confiante na obra de Deus. Ninguém faz a obra de Deus. É a conversa dos religiosos. É a conversa dos homens para levar o povo escravo numa fé em Deus, achando que estão fazendo obra de Deus. Sacrifício religioso, obrigação religiosa, devoção religiosa, trabalho religioso, ordenança religiosa. Isso não é obra de Deus, coisa nenhuma. João 6, 28 e 29. Jesus vai explicar o que é a obra de Deus. Alguém pergunta a Jesus qual é a obra de Deus para que façamos. Jesus vai dizer, a obra de Deus já está feita. A obra de Deus não é o homem que faz. A obra de Deus o homem não pode fazer. A obra de Deus o homem tem que crer nela, confiar nela, viver com esperança nela e pregar ela. A obra de Deus é Jesus Cristo. Para todo aquele que crê nele, essa obra de Deus é a que salva, não é obra de igreja. Essa obra de Deus é por onde eu sirvo a Deus. Essa obra de Deus é por onde eu estou em Deus. Essa obra de Deus é por onde eu sou devoto a Deus. Essa obra de Deus é a obra que eu devo levar e anunciar e crer. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Não é igreja, nem sacrifício, nem trabalho, nem mandamento, nem ordenança de igreja alguma. O povo está ensinado errado. Não é só nessa questão, não. Tem muitas outras questões que o povo vive dentro da religião que é maldita, ensinado errado. Como, por exemplo, qual é o lugar que deve-se adorar a Deus? Todo mundo está aí colocando suas igrejas como um lugar central, como ambiente exclusivo, como lugar restrito e exclusivo para o povo ir adorar a Deus. O povo é ensinado nisso. O povo é ensinado a uma vida centralizada dentro de um ambiente chamado igreja, onde o sistema religioso cria essa ideia para o povo viver preso, escravo, servindo não a Deus, dentro do sistema, para mantê-lo em funcionamento. E o povo vive isso em nome de Deus. Por quê? Porque o povo não quer ouvir a verdade, nem se interessa a conhecer a verdade, e desprezam a verdade. Porque a vida com Deus não é se filiar a uma igreja ou religião e passar a viver devoto, cumprindo as obrigações e as ordenanças de nenhuma religião, dentro daquela formalidade de vida. Vida com Deus é conhecendo a verdade, e nessa verdade estar, nessa verdade confiar, nessa verdade acreditar, e nessa verdade esperar, que é Jesus, a verdade, que é o que ele ensinou, a doutrina de Cristo, o Evangelho. Será que você está com a sua vida de fé vivendo tudo dentro do que Jesus ensinou? É muito ensinamento errado.